tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou começar a contar a história, como eu escrevi aí na thumbnail, na capa do vídeo, como foi que eu soube, como foi que eu descobri que eu era HIV positivo e se eu sei quem foi que me infectou. São duas perguntas que as pessoas fazem sempre que você faz esse tipo de comentário, né? Sempre é, meu Deus, como é que você descobriu isso? E quem foi que fez isso com você? É muito interessante. Então, eu vou começar a contar como foi que isso aconteceu. Eu tive, há uns anos atrás, uma gripe muito forte mesmo. E eu tinha calafrio, eu tinha dores no corpo e febre. Então, eram coisas que não aconteciam comigo, nunca. Eu até nem me lembro de ter sentido todas essas coisas que eu senti nesse dia. E isso me surpreendeu, me deixou intrigada. Eu falei, puxa vida, o que será que eu tenho? E resolvi ir ao médico. Na época, nós tínhamos um médico que cuidava de toda a família. Cuidava da minha avó, cuidava da minha mãe, cuidava de mim, das minhas filhas, enfim. Todo mundo que tinha algum probleminha ia até lá. E eu fui até lá e falei pra ele tudo que eu tava sentindo. E ele falou, tá, vamos fazer um raio-x, vamos ver como é que tá o pulmão e tal. E eu, na hora, falei, eu gostaria de fazer, então, uma bateria de exame. Eu gostaria de fazer exame de sangue e tal. E ele ainda me disse assim, mas, Rosana, pra que fazer exame de sangue? Nós fizemos tudo isso há pouco tempo atrás. E eu falei, não, mas eu realmente gostaria de fazer. E ele falou, ok, então vamos fazer todos os exames. Fizemos, e aí, quando saiu o resultado, a enfermeira ligou e eu pedi para minha filha, para mais velha, ir buscar os exames, como era de costume também. E chegando lá, ela me ligou, falou, mãe, olha, eles não querem me entregar os seus resultados. E eu falei, pô, mas como? Por que não vai entregar, né? É uma coisa tão corriqueira até. Ela falou, não, diz que o doutor só entrega pra você, que ele quer falar com você. E eu falei, tá bom, então obrigada, deixa, depois eu volto. E uns dias depois, eu passei por lá para pegar meu exame, toda saltitante, já tinha melhorado, ele já tinha me dado uma medicação e tal, já estava melhor. E ele me pediu para entrar na sala dele, fechou a porta, ficou olhando para mim e falou, Rosana, eu nem sei como te falar isso, porque eu tô tão surpreso que eu tô procurando as palavras para te dizer isso. Eu já tive um gelo no meu estômago, eu nem sei o que eu senti assim na hora, porque eu falei, ué, pode falar, doutor, né, o que aconteceu? O que deu nesse exame? Aí ele falou, para minha surpresa, e acho que para sua também, você é HIV positivo. Como isso aconteceu, eu realmente não sei dizer. Gente, é sério. Meu mundo caiu ali, naquela hora. Eu falei para ele, então eu tô morrendo? E ele falou, olha, não tá morrendo, mas agora os seus cuidados terão que ser outros, já não dá mais para eu continuar cuidando de você, você tem que procurar um especialista, um infectologista e tal, para poder cuidar daqui para frente, e todo cuidado é pouco, porque essa doença não tem cura e ela pode ser fatal. E isso, meu Deus, socorro. Eu saí dali que eu não sabia para onde ir. Sem rumo, eu nem estava enxergando nada, nem trânsito, nem as pessoas falando, eu perdi a noção de tempo e espaço, né? E aí a primeira coisa que eu fiz foi correr para casa da minha irmã, que não era tão longe dali. E quando eu entrei,
eu não estava conseguindo falar, e eu vi o meu sobrinho, que era pequenininho, e eu tinha acabado de batizar meu sobrinho. Ele, eu olhei para ele e a primeira coisa que me veio na cabeça foi: não vou ver crescer, né? Não vou acompanhar nada. E me deu uma crise de choro. E foi desesperador. Então é assim, como é que você sabe, como é que você descobre? O meu caso foi uma gripe muito forte, muita dor no corpo, muita febre, muito calafrio, que não eram coisas que eu costumava ter. Não fazia parte da minha vida esse tipo de sensação. E eu conheço pessoas que tiveram, por exemplo, diarreia, um piriri que não parava mais, não parava dias e dias e dias seguidos, o dia inteiro. E perdeu muito peso, muito rápido. Então, são várias as coisas que podem vir a acontecer. Depende muito de cada um. Acho que depende muito de o quanto essa carga viral está alta ou baixa no seu organismo. Enfim, o meu aconteceu exatamente dessa maneira. Depois disso, eu comecei a viver assim, como se eu tinha a sensação de que a vida e a morte ficavam o tempo todo me tirando para dançar e eu não sabia com quem é que eu ia sair dançando. Porque horas eu me sentia morrendo, porque eu pensei em desistir várias vezes, porque é muito pesado. É uma doença que eu, particularmente, Rosana, foi muito solitária, é muito solitário, as emoções, as sensações. Eu não fiz terapia, eu não tenho um grupo, porque é muito interessante o seguinte: quando você recebe esse diagnóstico de soro positivo, é interessante porque as pessoas acham sempre que isso só existe para os gays. Então, só o mundo gay tem essa doença. Só as pessoas que usam drogas injetáveis. Então, as pessoas veem isso de uma forma tão fora da realidade, porque não é. Você vê, eu era mãe, hoje eu sei que tem várias pessoas. Não existe uma classe social que carregue isso. Todas as classes sociais hoje existem pessoas que estão infectadas. É uma doença que ela não, além dela ser silenciosa, ela não tem cara. Não é uma coisa que você, quem tem HIV, sei lá, põe um sininho no pescoço, então quando toca o sininho você sabe que aquela pessoa tem HIV. Usa uma faixa e sou HIV. Não, gente, você não sabe. E muitas vezes as pessoas não sabem que tem o vírus. Eu não sabia. Eu estava recém-separada, um ano e meio que eu tinha me separado. Comecei a sair. Naquela época, eu confesso que eu era mais rápida para sair dessa fase de término de relação, porque normalmente a gente demora para se refazer. Eu hoje, com o tempo, a gente percebe que demora muito mais, mas naquela época não. Eu era mais rápida para me refazer. E comecei a sair e fui num lugar que nem existe mais, até já faliu, já fechou. E era um lugar que tinha música ao vivo, e, enfim, era bem divertido. E eu fui dançar com umas amigas e conheci uma pessoa. E é isso que eu digo para vocês, que as coisas não têm cara.
Essa pessoa que eu conheci nesse lugar era um empresário, ele tinha uma rede de lojas, era uma pessoa bem elegante, enfim. E eu comecei a sair, assim, conversamos, e aquela coisa de liga, conversa, marca e tal. Eu devo ter saído umas 4 vezes com ele. A gente não combinava, essa que é a verdade. Era muito sério, sisudo, ficava olhando, eu falava, ele ficava olhando, aí ria, aí... Estranho, sei lá, não ornava. Mas a gente saiu umas 4 vezes, não chegou a meia dúzia de vezes. E depois, logo em seguida, alguns amigos me apresentaram um amigo deles, num jantar e tal. E essa segunda pessoa que eu conheci nessa fase tinha muito a ver comigo, era super divertida e tal. Então, aí essa primeira pessoa que eu conheci, realmente, eu já não curtia. Então, aí já não quis nem mais ver. E eu fiquei sabendo disso, isso aconteceu 1 ano e pouco atrás. Então, saiu com 390 milhentos. Não foi o caso. Poderia ter sido também. Não vejo problema nenhum. Mas, desde que eu tivesse a escolha sempre de me cuidar, de me prevenir. Porque sempre a gente escuta isso. Fica tranquila, eu não tenho nada. Fica tranquila, eu não tenho nada. Tá, e você, às vezes, para não ser desagradável, porque a gente é criado de um jeito, eu não sei, eu fui criada assim, né? Você não fica discutindo muito, você fica desagradável. Então, olha onde chega a ignorância do ser humano. Você, para não ser desagradável, você deixa de pensar em você. Como sempre, né? Parece essas mulheres de antigamente. Que tudo que faz para agradar o outro. Sempre fica em segundo plano, em segundo lugar. Capaz, nunca mais eu penso assim na minha vida. Quer dizer, tive que tomar uma trauletada para poder ficar esperta, né? Um pedala para poder ver que não é assim que a coisa funciona. Não importa o que o outro fale. Eu não tenho. Não interessa, e se eu tenho? Então é assim, na dúvida, vamos nos prevenir. Porque é a melhor maneira de você não passar por tudo que eu passei. Porque ninguém merece. É destruidora. Você tem que se reconstruir mesmo, sabe? Tijolinho por tijolinho. E se fortalecer depois de uma queda dessa é muito difícil. Voltando, quem me infectou? Muito bem. Então, se nessa fase eu saí com uma pessoa algumas vezes, depois eu realmente me envolvi com essa segunda pessoa e foi maravilhoso, foi incrível, mas, enfim, acabou que não dando certo. Por N motivos que agora não vem ao caso. Depois eu até posso gravar um vídeo falando de relacionamentos, que tem muita história para contar. Enfim, eu me lembro que eu voltei nesse mesmo lugar, onde eu conheci essa primeira pessoa, esse primeiro empresário esquetoso, e foi um aniversário de uma das minhas amigas, e eu cheguei no lugar, e assim, tipo 5 minutos depois, a gente se ajeitou numa mesa e tal, e eu olhei assim no fundo do lugar, e eu vi que ele estava sentado lá. Você sabe que eu só me toquei dessa cena muito tempo depois, mas anos depois, porque, como eu disse no primeiro vídeo, se você ainda não assistiu, eu até vou deixar depois no final do vídeo, que eu vivi muito tempo como se isso não fizesse parte de mim, eu não queria falar disso, eu não queria ouvir falar disso, eu não queria pensar nisso, como se fosse possível, mas eu fazia uma força danada para viver no mundo de Bob, né? E fui indo.
Então eu não pensava nisso. De uns tempos, meses pra cá, quando eu resolvi que eu realmente ia abrir, ia ter essa liberdade de ser quem eu sou e falar o que eu penso, eu comecei a rever. Eu entrei sabe, na noite escura da minha alma, assim, e comecei a lembrar dessa cena. Ela veio muito forte. Que ele estava no fundo, assim, do lugar, sentado, e ele me deu um tchau, e eu olhei e fiquei, assim, meio em estado de choque. Até uma das minhas amigas comentou, nossa, aquele não é o cara que você, né, que era seu paquera? E eu falei, pois é. Ela falou, menina, ele parece outra pessoa. Ele tá na metade do tamanho, magro, abatido. Eu falei, pois é. Tá mesmo, eu até me assustei. E eu me lembro que, depois de um tempo, eu não vi mais ele ali. Deve ter ido embora, eu também não vi se foi embora. E essa cena ficou na minha cabeça. Então, eu sei quem me infectou, sim. E lamento, porque, sei lá, ele poderia ter tido uma atitude diferente, se ele já sabia ou se descobriu depois, poderia ter falado comigo, porque você vê que hoje em dia existem vários casais onde um é soro positivo e o outro não, e é normal, uma relação normal, porque hoje você tem uma medicação que você toma para o casal, onde um é e o outro não. Esse que não é soro positivo, ele toma uma medicação que ele não vai ser infectado. Ele toma um comprimido todos os dias e pode ter uma vida normal. E tem uma outra medicação que, quando você sabe que teve contato com alguém que tem o vírus, você toma durante 28 dias e isso te impede de se infectar, né? Então, hoje, por exemplo, eu fico bem mais tranquila, porque já faz anos que eu sou indetectável. Então, toda pessoa que é HIV positivo e é indetectável, essa transmissão é zero. Então, hoje eu posso ter uma vida tranquila se eu tiver alguém do meu lado, sim. Mas, para você que está me ouvindo, se você vive esse tipo de coisa, ou se você está na pista, simplesmente se cuide. Peça sempre proteção, peça para que o parceiro, a parceira, use proteção, se cuide. Se você ficar à vontade e tiver interesse em alguém e quiser dar continuidade, peça para fazer o exame, faça o exame. É tão mais tranquilo quando você previne do que depois você ter que encarar todo esse processo que é um processo cansativo. E você hoje morre como acontecia há uns anos atrás? Não, você consegue ter uma vida saudável, você consegue ter uma vida normal, mas o emocional, ele é afetado de um jeito que você requer muito tempo até que você se sinta reconstruído, restabelecido, ou volte a se sentir uma pessoa inteira de novo. É complicado, então é um desafio e você pode evitar isso. Um dos principais motivos que eu tenho gravado, comecei a gravar os vídeos e não pretendo parar, é que, primeiro, é necessário que as pessoas mostrem, se unam, porque hoje em dia, eu, por exemplo, se eu quiser procurar um grupo, você vê que os gays, eles têm um grupo, eles se ajudam, eles se unem, enfim. E não existe. Se você não entrar na rede social para conhecer outras pessoas, você não percebe que existem outros grupos de pessoas que levam uma vida como você, sei lá,
mães, avós, pessoas héteros, enfim, que não tem um grupo de apoio. Você tem que procurar os grupos de apoio para você não se sentir tão sozinha. Eu sou bem solitária nessa minha jornada, mas eu tenho conseguido me sair muito bem. E o que tem me machucado é que a última vez que eu fui ao médico, eu estava sentada esperando a minha vez e chegou no balcão assim da recepção do consultório. Puxa vida, um casal, a menina devia ter uns 16, 17 anos, e ele também, os dois, de 16 a 18 anos. E eu fiquei olhando e falei, puxa vida, eles são tão jovens, tão crianças. Então, hoje em dia tem tanta informação, e se eu puder facilitar, ajudar, abrir a cabeça das pessoas, eu vou fazer de todo o coração. Então, esse vídeo é isso. Como eu descobri uma gripe. Muitas pessoas descobriram gripando, com febre, com piriri, emagrecendo muito, dor no corpo. Então, esse foi o meu sintoma. E, sim, eu sei quem foi, e foi uma pessoa que era acima de qualquer suspeita. Então, isso não tem cara, isso não tem uma classe social, isso existe em todos os lugares, das maneiras mais diferentes, e você precisa prestar atenção. Então, se cuida, por favor, se cuidem. Tem filhos, tem netos, tem amigos, tem sobrinhos, fale sobre isso. E peça sempre que tenham atenção com isso. Porque, apesar de hoje ser uma coisa que teve um avanço muito, muito grande na medicina, é muito desagradável, sem dúvida nenhuma. É muito difícil. E eu não posso terminar esse vídeo sem antes agradecer do fundo do meu coração todas as pessoas que deixaram um recadinho para mim no final desse primeiro vídeo que eu gravei de introdução. Eu recebi áudios no meu celular. Eu fiquei tão emocionada, mas tão emocionada, que pela primeira vez na vida eu chorei tanto de alegria. Então, puxa vida, é uma bênção. Eu só tenho a agradecer a todas as pessoas que me apoiam e que deixam uma palavra de carinho. Muito amor para todos vocês. E vamos continuar conversando, porque é um assunto que vai render. Isso aí dá pano para manga, para gola, para tudo que é coisa. Então, eu espero vocês no próximo vídeo, e eu vou falar sobre família. Eu acho que pode ser uma coisa bem interessante. Quando você descobre como é que é quando você tem que enfrentar a família. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem ficado comigo até o final do vídeo. E eu espero vocês no próximo. Sem dúvida nenhuma, que eu tô começando a gostar pra caramba de fazer isso. Um beijo enorme. E fui!